Oi, gente, aula de ciências para o nono ano agora, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Cara, será que é possível existir em um sistema dois sóis? No filme Star Wars, Uma Nova Esperança, tem uma cena clássica, que o Luke tá lá andando no seu planeta natal e no fundo aparece dois sóis, como a gente pode observar aqui. Será que isso é possível? É possível existir dois sóis em um sistema? Vamos ver isso na aula de hoje, tá certo? Então, beleza. Como você já deve ter prestado atenção aqui, nessa fala de introdução, hoje nós vamos falar sobre os planetas e o movimento dos planetas. Nas nossas aulas anteriores, a gente viu um pouquinho sobre cinemática, que é o movimento que a gente tem aqui na Terra mesmo, um movimento simples, que a gente só se preocupa em estudar o movimento em si, e não o que causa aquele movimento. A gente também estudou sobre dinâmica, que é o que causa o movimento. Mas beleza, até aí a gente não focou sobre o movimento dos planetas, Será que o movimento dos planetas é diferente dos movimentos que a gente tem aqui na Terra, na nossa realidade aqui? É isso que a gente precisa parar para pensar um pouquinho. E há muito tempo atrás, tipo na época de Aristóteles, se imaginava que o movimento dos planetas era totalmente diferente do movimento que a gente tem aqui na Terra. Então existia uma disparidade, uma diferença entre o movimento dos astros e o movimento que a gente tem aqui na Terra. Então é uma física diferente, sabe? A gente tem uma física diferente para o espaço e uma física diferente aqui para a Terra. Será que isso é verdade? A gente vai entender na aula de hoje que não, A física é a mesma, tanto para o comportamento dos planetas como para o nosso comportamento. A física não muda, ele é a mesma e as mesmas leis são aplicadas, tanto para o espaço como para a gente aqui na Terra. E aí, um cara super famoso, um cientista super famoso, o tal do Kepler, formulou 3 leis com relação ao movimento dos astros. Então, beleza. A primeira lei de Kepler diz o seguinte, que o planeta, ele orbita a sua estrela, no nosso caso, para o sistema solar, é o nosso Sol, e isso de forma elíptica. Então, o movimento que os planetas descrevem ao redor do Sol é de uma elipse. O Sol ele fica aqui em um dos focos e todos os planetas eles vão fazendo esse movimento elíptico em torno do Sol. Então, a primeira lei de Kepler diz o seguinte, que os planetas descrevem órbitas, e isso elípticas, ao redor do Sol. E o Sol, ele está aqui, em um dos focos dessa elipse, tá bom? Então, não esquece. A primeira lei de Kepler diz respeito ao movimento desses planetas e diz que os planetas exercem uma trajetória elíptica ao redor do Sol, certo? E o Sol, ele está em um desses focos dessa elipse, ok? A segunda lei de Kepler diz o seguinte, por exemplo, um raio que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, vamos lá, para um exemplo. Vamos supor que eu tenho um planeta, o planeta Terra, ele está aqui, e ele vai descrever essa trajetória até aqui. Então, beleza. Agora o planeta vai descrever uma outra trajetória. Ele caminha daqui, desse ponto, até esse ponto de cima. Vamos concluir que essas duas áreas aqui, essa primeira área e essa segunda área são iguais. Se essas duas áreas elas são iguais, o planeta ele demora o mesmo tempo para percorrer essas duas áreas. Deu para entender? Então, a segunda lei de Kepler diz o seguinte, se eu percorro uma mesma área, se um planeta ele percorre duas áreas que são iguais, o tempo que ele demora para percorrer essas duas áreas também é igual, tá certo? Então, só para relembrar, se um planeta ele percorre de um ponto A até um ponto B, a mesma área que ele percorre do ponto C até o ponto D, então eu digo que ele percorre esse percurso em tempos iguais, tá certo? A gente pode então concluir, a partir da segunda lei de Kepler, que quando o planeta ele está mais distante do Sol, como vocês podem perceber aqui, no caso do segundo exemplo, então o planeta ele tem uma velocidade maior do que quando ele está mais próximo do Sol. Vocês conseguem perceber? A trajetória que o planeta exerce desse ponto até esse ponto é maior, não é isso? Ele percorre exatamente essa trajetória. Já nesse caso aqui, no nosso segundo exemplo, o planeta ele exerce uma trajetória menor, é uma trajetória pequena, ele percorre desse ponto até esse ponto. Se o tempo para ele percorrer desse ponto A até o ponto B é o mesmo para ele percorrer desse ponto C até o ponto D, então a gente diz que quanto mais distante do Sol, mais a velocidade do planeta vai ser maior, tá certo? Até aí? Então, beleza. Uma segunda característica, então, que essa segunda lei de Kepler nos traz acerca do planeta é que quanto mais distante do Sol, quanto mais distante da estrela,
maior é a sua velocidade. Certo até aí? Então aí, a partir disso, a gente pode concluir que a velocidade do planeta não é constante. Então o planeta está acelerado. Como a gente já viu, a aceleração é quando a gente tem uma variação da nossa velocidade. Certo? Terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, que diz o seguinte, que o período ao quadrado, lembrando que o período, como a gente viu nas aulas anteriores, é o tempo que um determinado objeto, que no nosso caso é o planeta, percorre uma revolução. Então, período é o tempo que um determinado objeto, que no meu caso aqui são os planetas, percorrem uma revolução, ou seja, dão uma volta, certo? Então, o tempo em que o planeta ele percorre toda essa trajetória elíptica ao redor do Sol, a gente chama de período. Então, período ao quadrado dividido pelo raio ou pela distância do planeta até o Sol é igual a uma constante. Não esqueça. Kepler concluiu pela sua terceira lei, a lei dos períodos, que o período ao quadrado dividido pelo raio da Terra, ou seja, pela distância da Terra até o Sol é uma constante, certo? Mais pra frente a gente vai fazer exercícios com relação a essa formulazinha aqui que parece um pouco complicada, mas não é não, certo? Vamos só relembrar aqui um pouquinho. A primeira lei de Kepler diz o seguinte, que os planetas exercem uma trajetória elíptica ao redor do Sol, certo? Essa é a primeira lei de Kepler. A segunda diz respeito às áreas e ao tempo de percurso de um determinado planeta ao redor desse Sol. Então vamos concluir o seguinte, se o planeta está aqui e ele percorre esse percurso aqui, ó, depois ele vem para esse ponto C e percorre esse determinado percurso até o ponto D. Se essas duas áreas são iguais, cara, tu vai ter o mesmo tempo. O planeta exerce o mesmo tempo para percorrer tanto essa primeira trajetória como a segunda trajetória. E isso porque as áreas dessas trajetórias são iguais. Então essa é a segunda lei de Kepler, tá certo? Se tu tem áreas iguais para dois exemplos diferentes, tu também tem tempos iguais. Tá certo até aí? Deu para entender? Não esquece que quanto mais distante do Sol, maior é a velocidade do planeta. Isso como a gente pode observar aqui. Aqui, a Terra está bem mais distante do Sol e ela percorre um percurso bem pequeno. E é bem rápido. Quanto mais distante do Sol, maior é a velocidade da Terra. Tá certo? Ou de qualquer outro planeta. A terceira lei é com relação aos períodos. Ao período de revolução, ao tempo de revolução dos planetas. Que diz o seguinte. O período ao quadrado, dividido pela distância ao cubo do planeta, ou seja, da Terra, até o Sol, vai ser igual a uma constante, ou seja, é um valor fixo, tá certo? É um númerozinho, não é uma variável, como a gente já viu, certo? Voltando ao nosso primeiro exemplo. Eu falei para vocês, perguntando a vocês, se era possível existir um sistema que tivessem dois sóis, como a gente já viu lá em Star Wars. Será que isso é mentira ou será que isso é verdade? Tá, prestem atenção. As leis de Kepler servem somente para o nosso sistema solar, para o sistema solar que a gente vive. Só que existem outros sistemas solares que têm sim dois sóis. Um exemplo disso é exatamente o planeta que tem por esse nome aqui, ó, o Kepler. Esse planeta ele tem dois sóis, que a gente chama de Kepler A e Kepler B. Então existe sim, na mesma Via Láctea da gente, um sistema que tem dois sóis, certo? E esse planeta que orbita dois sóis, a gente chama de Kepler, em homenagem a esse cara aqui, ó, que formulou 3 leis para o nosso sistema solar, certo? Então, ó, pode existir muitas coisas que é mentira de Star Wars, mas essa é verdade. Pode sim existir dois sóis e um determinado planeta fazer um movimento elíptico ao redor desse Sol. Exemplo disso é o planeta Kepler, que orbita tanto o Sol Kepler A e o Sol Kepler B. Certo? Não esquece de assistir as próximas aulas, curte esse vídeo, se tu teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo, tá certo? Coloca lá no teu Instagram, me marca e marca a escola, tá bom? Tchau!